Olá, pessoal. Vamos agora para a nossa segunda questão do dia. Uma questão que caiu no Enem também. A sombra de uma pessoa que tem 1,80 m de altura mede 60 centímetros. Então, eu já deixei aqui o nosso modelinho matemático para representar essa nossa primeira situação aqui, né? Então, a pessoa tem como altura 1,80 m, então aqui seria 1,80 m, e a sombra projetada aqui de 60 centímetros. Tá? 60 centímetros. E aqui 1,80 m. Beleza. No mesmo momento, ao lado tem um poste, né, que a sombra projetada desse poste mede 2 metros. Então aqui a gente tem um poste, um modelinho geométrico, né, matemático, e a gente não sabe qual é a altura desse poste. Diz que após alguns momentos, né, algum tempo mais tarde, a sombra desse mesmo poste ela diminui 50 centímetros. Então, aqui esse diminuiu, é o mesmo poste ainda, de altura H, só que a sombra diminuiu um pouquinho, né? 50 centímetros, ela passou então a valer 1,5 m. Então, essas são as figuras que a gente pode desenhar, né, com base nessa questão aqui. Repara o seguinte, esses dois triângulos primeiros aqui, eles são semelhantes entre si. Por que são semelhantes? Eles têm aqui os três ângulos internos congruentes, né? Mesma medida. Os lados são homólogos, são proporcionais. Por que eles são iguais? Porque a sombra aqui, ó, projetada, imagina que a gente tem aqui um Sol, né? Então os raios estão incidindo, né, com o mesmo ângulo aqui sobre esses dois objetos, né? A pessoa e o poste. Beleza? Então, é como se a gente tivesse aqui uma maneira mais exata de medir, mas a gente tem que entender que esses segmentos eles são todos homólogos, né, dos dois triângulos. Beleza. Então, o que a gente faz? A gente vai dizer, então, que... Vamos colocar aqui alguns pontos, né? Vamos colocar aqui pontos ABC para esse triângulo. E aqui a linha, B' e C'. A gente pode afirmar aqui que o triângulo ABC ele é semelhante ao triângulo A', B' e C'. Tá? Repara o seguinte, ele quer saber quanto que diminuiu a sombra da pessoa. Então, eu tenho que, no final, fazer a relação entre o triângulo branquinho aqui, menor, e esse triângulo último aqui, o terceiro, com a sombra reduzida. Beleza? E a gente vai também deduzir que os dois triângulos serão semelhantes, só que não mais o primeiro com o terceiro, mas sim um triângulo aqui modificado pelo ângulo dos raios solares, né? Esse ângulo aqui, B, ele vai se alterar, ele vai passar a ser igual a esse ângulo aqui desse triângulo, que vamos chamar aqui de CDE. Então, esse ângulo aqui, ó, ele não é o mesmo ângulo dos dois triângulos iniciais. Então, a gente precisa, para isso, primeiro calcular a medida da altura. Tá? A gente precisa calcular essa altura aqui. Então, vamos ao nosso trabalho. Então, a gente relaciona os lados homólogos, né? Então, a gente tem que, para achar essa altura, a gente tem que H está para 1,80, né? A altura do triângulo maior está para a altura do triângulo menor, assim como 2 está para 0,6. Ah, professor, mas não é 60? Bom, aqui é 60 centímetros. E aqui a gente está usando
metro, né? Então, a gente deve converter esses 60 centímetros para metro, passar para metro. Então, a nossa escala é assim, né? Se eu tenho 60 centímetros, então a gente tem aqui, ó, a indicação de 60 centímetros. Se eu quiser passar para metro, eu tenho que posicionar a vírgula em metro, né? A vírgula está aqui. Então, eu tenho que posicionar a vírgula aqui. Então, eu tenho que preencher aqui. Então, isso vai me dar 60 centímetros. E aqui é 60 centímetros. E aqui eu tenho 0,6 metros. Beleza? Bom, aí agora é só fazer o produto cruzado. E a gente, então, chega aqui. H, né? Só levo 1,80 multiplicando. E dividindo aqui por 0,6. Esse zero aqui também é desnecessário. Então, o valor de H será, vamos fazer essa continha aqui. Aí, para isso, a gente recorre à nossa calculadora, né? O que no Enem você não vai poder fazer. Então, tem que treinar bastante aí, a mãozinha aí, para fazer o cálculo, se acontecer de cair questões com esses decimais, né? Então, isso vai dar 6, né? Então, vamos repetir aqui a conta. 2 vezes 1,80, 3,6 dividido por 0,6. Então, isso dá altura igual a 6 metros. Beleza, então já descobri que essa altura é 6 metros. Agora a gente vai fazer o quê? A parte final, que vai ser... Vamos desenhar de novo aqui, ó, o triângulo. Né? Aqui eu tenho uma pessoa com 1,80 m e aqui eu não sei a nova sombra. Mas eu sei que esses dois ângulos aqui são congruentes porque modificou a posição aqui do Sol, dos raios solares, modificando esses ângulos iniciais. Então eu tenho que esses dois triângulos aqui agora, eles são semelhantes. Beleza? Então, agora a gente vai trabalhar com o lado direito aqui. Então, o que a gente vai ter aqui? Esse aqui é o nosso triângulo ABC, né? Triângulo ABC, congruente ao triângulo CD. Então, aqui a gente faz a mesma coisa, né? Agora a gente já pode botar o valor desse H aqui, que a gente descobriu que é 6, né? Então, vamos lá. Agora eu quero descobrir x, eu vou começar com x. Então, x, esse cateto aqui, ó, base, está para 1,50 ou 1,5, assim como a altura, 1,8, está para 6. Beleza? Então, a mesma coisa eu faço aqui. Mando 1,5 multiplicando e divido por 6. Então, x vai ser igual, de novo, usando a calculadora, 1,5 vezes 1,8. Isso dá 2,7 dividido por 6. Então, 2,7 dividido por 6, isso vai dar 0,45 metros, ou 45 centímetros. Beleza? Então, uma questãozinha aí que caiu no Enem. Letra B aqui seria a nossa opção correta. Beleza? É isso aí, pessoal. Então, tá aí mais uma questãozinha aí que caiu no nosso exame Enem. Para vocês treinarem e
Se dá bem na próxima prova aí que vocês vierem a fazer. Um abraço, bons estudos.